Um homem careca e musculoso, um pouco parecido com Van Diesel, olhava confiante e severo para frente e dizia algo sobre família em um idioma estrangeiro. Em seguida, uma voz saiu dos alto-falantes do telefone celular do jovem pedindo apenas para olhar para este homem bonito. O jovem olhava para o telefone, sorria e ouvia a voz que dizia que este homem bonito iria lutar até a morte, deixando curtidas para o vídeo. Com um homem musculoso com o polegar para cima, o jovem ficou feliz por seu vídeo finalmente ter ganhado enorme popularidade. Em seguida, o jovem sugeriu que agora seria oferecida publicidade. Continuando a olhar felizmente para a tela de seu celular, começou a atravessar a rua pela faixa de pedestres. No entanto, um grande veículo de carga apareceu de repente alguns momentos depois. O jovem se viu em uma sala branca, oposta a uma mesa branca em que uma garota estava sentada. Ele perguntou incerto se estava realmente morto. Eram 17h58. Uma garota de olhos vermelhos, com a inscrição "Vá para o inferno" em seu moletom, arqueou as sobrancelhas descontente e permaneceu em silêncio. A garota praguejou consigo mesma, se perguntando por que o jovem morreu justamente quando estava terminando seu dia de trabalho. A garota do escritório celestial chamou o jovem de tolo em sua mente, fechou os olhos e começou a relatar que, como o vídeo do jovem divertiu muitas pessoas, os méritos dele ultrapassaram a norma. Suspirando, a garota informou que o jovem tem uma chance de renascer em outro mundo. Ao ouvir isso, o jovem sorriu largamente, bateu as mãos na mesa branca com alegria e perguntou à garota se era real. Em seguida, ele perguntou se tinha o direito de escolher. A garota informou calmamente que o jovem não podia escolher e mandou ele apertar o botão do aleatório. O jovem obedientemente estendeu o dedo indicador para o botão, e uma pequena máquina aleatória começou a se mover abruptamente, selecionando opções para a nova vida do jovem. Alguns momentos depois, uma inscrição apareceu na caixa, indicando que o jovem se tornaria o mestre mais forte no mundo das artes marciais, o Senhor Demônio ZW. Ao ver isso, o jovem alegremente cerrou os punhos e se perguntou em voz alta se estava com sorte demais. A garota ignorou completamente a alegria do jovem, apontou o dedo em direção à porta e disse que, como o jovem recebeu uma resposta, que fosse mais rápido pela porta. Enquanto empacotava sua pequena bolsa, a garota disse que queria terminar seu trabalho o mais rápido possível, então pediu ao jovem para não desperdiçar seu tempo. Um segundo depois, o jovem já estava batendo a porta, gritando que o artista marcial havia chegado. Quando o relógio bateu exatamente 18 horas, ao deixar sua mesa, a garota olhou para o aleatório surpresa. A garota do escritório celestial segurou o cartão com as mãos, puxou-o e, ao examinar mais de perto, viu que, na verdade, o jovem renasceu em um trabalhador chamado Avai. Acidentalmente morto pelo mestre mais forte do mundo das artes marciais, o Senhor Demônio ZW. Depois de ler tudo isso, a garota suspirou cansada, percebendo que já haviam falado sobre a necessidade de consertar essa confusão. Como o texto longo não foi totalmente exibido, estava chovendo intensamente, quase uma tempestade. Depois de um tempo, o jovem, agora como parecia a ele, chamado Z, estava deitado no chão molhado na posição de uma estrela. ZWI começou a mover os dedos lentamente e olhar para o céu surpreso, se perguntando onde estava. Após alguns momentos, ZW se levantou abruptamente do chão, percebendo alegremente que renasceu como Lee ZW, o mestre mais forte do mundo das artes marciais, que lida facilmente com os funcionários do local que atrapalham seu caminho. Z sorriu de maneira muito astuta e cerrou o punho, pensando consigo mesmo que renasceu como o maior artista marcial, o Senhor Demônio chamado Z. No entanto, após se levantar completamente do chão e examinar suas roupas, ZW agiu casualmente. Pegou o pano nas mãos e já percebeu em voz alta que o homem no qual ele caiu parecia um trapo. Olhando para baixo, ZWI viu um objeto no chão e imediatamente se perguntou o que mais poderia ser. Depois de apenas um momento, ZWI congelou abruptamente, sentindo algum movimento atrás dele. Virando-se, o jovem viu 3 homens com espadas afiadas nas mãos, que se aproximavam rapidamente de ZW. De repente, esses homens pararam, balançando a cabeça de um lado para o outro. Um deles franziu a testa e disse que era estranho que a aura do Senhor Demônios fosse sentida em algum lugar nas proximidades, mas por alguma razão não havia rastros ali. Os outros homens, neste momento, estavam olhando ao redor atentamente. Ao ouvirem as palavras sobre o Senhor Demônio
que se considerava savi, imediatamente perguntaram a esses homens surpresos se eles realmente estavam procurando por ele. Os homens congelaram por alguns momentos, examinando cuidadosamente o jovem. Ao verem uma tabuleta com hieróglifos em mãos tão sábias, um desses homens gritou alto que era uma tabuleta de uma seita demoníaca e definitivamente era ZW. Em outro momento, esses homens estavam gritando, surpresos com o quão incrivelmente rápido ZW mudou até mesmo sua aparência. ZW, por sua vez, neste momento, cerrou os punhos e ficou parado diante desses homens. Um deles começou a dizer que era realmente Zai, porque sentiu aquela aura sedenta de sangue incomparável, chamando ZW de cruel e impiedoso. O homem começou a se perguntar quantas pessoas o Senhor Demônios sacrificou por essa técnica. O segundo homem confirmou as palavras do primeiro e observou que já havia ouvido falar disso. Então, o homem relatou que o Senhor Demônio Y tinha sido envenenado pelo veneno do centopeia, então sua força não era mais a mesma. Ao ouvir isso, os olhos do jovem se arregalaram de choque e até ficaram azuis, pensando consigo mesmo sobre o envenenamento com o veneno da centopeia. O jovem achou isso surpreendente, que ele tinha que fingir ser uma pessoa comum. No mesmo momento, aqueles três homens armados estenderam suas espadas afiadas de ouro em direção ao Senhor Demônio ZW, gritando simultaneamente que levariam a cabeça dele hoje. Ao ouvir isso, o Senhor Demônio ZW se abriu em um sorriso leve e soltou uma risada, perguntando a esses homens se estavam falando sério. Assim que essa pergunta foi feita, os mesmos homens ficaram azuis de horror e foram cobertos por gotas de suor frio. O Senhor Demônio Ziwei começou a perguntar a esses homens com uma voz arrepiante porque eles decidiram que, se fossem 3 contra 1, poderiam derrotar o Senhor Demônio. Após essas palavras, ZW fez uma expressão ainda mais arrepiante e riu muito alto. Z pensou consigo mesmo que, mesmo envenenado pelo veneno da centopeia, ele ainda era o mestre mais forte neste mundo. Embora o jovem pensasse assim, na verdade, ele era uma pessoa completamente comum chamada Ava, sem nenhuma habilidade. De repente, um relâmpago brilhou intensamente, seguido por um trovão alto. Os homens apertaram os lábios e franziram as sobrancelhas. Um deles concluiu que só poderiam usar uma técnica em tal situação. Imediatamente depois, esses 3 homens cruzaram suas espadas e gritaram, pretendendo usar uma técnica chamada criar uma espada sagrada dourada, formando uma poderosa espada dourada de energia de suas 3 espadas. Esses homens atacaram imediatamente o Senhor Demônio Z. No entanto, Z se esquivou e perguntou se esses homens realmente achavam que um truque tão patético funcionaria no Senhor Demônio ZW. Neste momento, ao ver a enorme espada sagrada dourada, ZWI congelou por um segundo, verificando se era ouro ou não. Após uma inspeção mais próxima, o relâmpago imediatamente nadou amorosamente em direção a essa espada dourada, já que o ouro conduz eletricidade bem. Depois disso, o relâmpago começou imediatamente a penetrar gradualmente naquela mesma espada, eletrificando ainda mais. ZWA estendeu o dedo indicador na frente dele, pensando consigo mesmo que, embora ainda não saiba como usar essa técnica, agora ele é o bonitão. Pensando nisso, o jovem apontou 2 dedos para a testa e abriu um sorriso satisfeito. Ao mesmo tempo, o relâmpago atingiu a espada ainda mais forte. Os homens se transformaram em esqueletos, em seguida, em cinzas. O Senhor Demônio ZWI decidiu confiar na memória muscular do espião depois de incinerar esses 3 homens. O relâmpago mais uma vez subiu para o céu. O jovem surpreso abriu os olhos e congelou. Após um segundo, ZW, olhando para os restos das cinzas, começou a se perguntar se aqueles 3 mestres haviam sido destruídos em apenas um instante. Zai acreditava que isso era o poder do maior mestre deste mundo. Olhando para a palma da mão, o jovem estava coberto de gotas de suor frio e surpreso ao notar que era algo incrível demais. Após um certo período de tempo, o jovem chegou a uma cidade chamada Ken. Andando pela rua, ZW observou que essa cidade era muito barulhenta. Virando a cabeça de um lado para o outro, ZW começou a se perguntar em voz alta se isso realmente era o mundo das artes marciais. De repente, uma menina apontou o dedo para o lado e gritou chamando por sua mãe e pedindo para vê-la. Quando a mãe da menina a notou, a garotinha começou a gritar, perguntando se não era um senhor demônio chamado Zivai. Ao ouvir isso, o jovem congelou de horror e ficou coberto de gotas de suor frio, olhando para a multidão que falava sobre o mestre mais forte do mundo das artes marciais e que esse era realmente o maior mestre deste mundo.
O jovem começou a se perguntar se realmente havia sido descoberto e como isso era possível, afinal, ele não havia mudado sua aparência. Ruborizando pela tensão, ZW começou a se perguntar o que deveria fazer, pois precisava se controlar já que havia muitas pessoas ao redor. Ao ver um desenho de um homem em um suporte de madeira e uma inscrição com um anúncio de que o Demon Lord Zewai estava sendo procurado, o jovem congelou e começou a ler cuidadosamente esse anúncio, que também dizia que esse homem era muito perigoso e, portanto, se alguém tivesse alguma informação, era educadamente solicitado que relatasse imediatamente a seita da camisa de ferro. Após ler o anúncio por completo, o jovem suspirou aliviado, concluindo silenciosamente que, felizmente, ele agora parecia diferente. De repente, um menino surpreso se aproximou do jovem, que imediatamente o chamou de Ga. O menino sorriu levemente e perguntou a Gag sobre o que ele estava fazendo aqui. Ouvindo a voz da criança, Gag se virou e olhou para ele surpreso. Após algum tempo, o menino levou Gag de volta à pousada, que tinha uma inscrição na placa que cada cliente era um convidado. Entrando em um pequeno quarto com uma cama e uma mesa, o menino anunciou que este era o quarto de Ga. Depois disso, o menino disse a Garro para trocar de roupa primeiro. A meio metro de distância, o gerente estava perdendo a paciência. Ao se aproximar da mesa, Ga começou imediatamente a examinar livros com os títulos Antigo que Muda de Ossos, A Arte da Espada do Iniciante ao Mestre ou Fundamentos das Artes Marciais. Ao olhar para todos esses livros, Ga ficou surpreso e perguntou novamente se este era realmente o seu quarto. Assoando o nariz com o dedo indicador, Ze sorriu e concluiu para si mesmo que isso provavelmente era sua identidade falsa. Então, Ze se lembrou da técnica número 36, que falava sobre enganar e fingir ser fraco. O Senhor Demônios achou que era perfeito. Segurando aquela placa em suas mãos, o jovem decidiu que precisava se acostumar rapidamente com esse papel. Após algum tempo, Ze pegou a galinha pelas asas, com uma faca nas mãos, ficou insatisfeito com o que estava acontecendo. Um homem musculoso e insatisfeito apontou o dedo na direção de Gao e perguntou ao jovem o que estava acontecendo e se ele estava tão danificado na cabeça que nem conseguia lidar com aquela galinha. Ao ouvir as palavras sobre a galinha, ZW explodiu em um sorriso astuto. Com uma faca e sorriu, o homem começou a apontar para ele com o dedo indicador e gritar, perguntando por que ele estava procrastinando e prometendo que contaria ao chefe para reduzir o salário de Wei neste mês. O homem não entendia que tipo de azar era esse. Então ele começou a gritar que havia perdido seu trabalho da manhã e agora ainda não conseguia cumprir suas obrigações. Em seguida, o homem começou a perguntar o que mais ele poderia fazer além dessas fraudes com frangos, porque ele nem conseguia depenar direito. Irritado ainda mais, o homem começou a falar sobre como Ao estava constantemente se movimentando com suas técnicas inúteis. Resumindo, o homem começou a perguntar a Ao, com desagrado, se realmente eram todas as suas habilidades. O homem também perguntou a Ao sobre o ponto de aprender isso, pois até um porco pode praticar artes marciais simples. Sem ouvir uma resposta de Ao, o homem cerrou os punhos com raiva e perguntou a Vai, com irritação em sua voz, se ele era surdo. Depois disso, o homem começou a gritar que estava realmente falando com Ao e depois começou a lamentar com todos, perguntando o que estava errado com este jovem. De repente, Ao esfaqueou bruscamente, e um líquido vermelho brilhante espirrou ao redor. O homem surpreso deu alguns passos para trás e foi coberto por gotas de suor frio de susto. Coberto por gotas de líquido vermelho, o Senhor Demônios EW se contorceu em um sorriso muito sinistro e perguntou a esse homem o que estava acontecendo e se ele queria dizer mais alguma coisa. Algumas horas antes, o verdadeiro Senhor Demônios EW ria alto e lutava com um grupo de pessoas, chamando-as de um bando de insetos. Pessoas feridas estavam caídas ao redor, e algumas delas já estavam mortas. Aqueles que não estavam tão gravemente feridos tentaram se levantar e continuar lutando com Zai. A garota torturada, coberta por gotas de líquido vermelho, anunciou com voz trêmula que reforços chegariam em breve. Ela começou a falar sobre como eles precisavam impedir o Senhor Demônios hoje. O Senhor Demônios ria alto e levantava aquela mesma tabuleta demoníaca na frente dele, preenchendo-a com sua aura sedenta de sangue. Ao ver esse sinal, a garota amaldiçoou e relatou que a situação estava em impasse por ser um sinal de uma seita demoníaca.
Depois, ela gritou para o restante das pessoas parar o Senhor Demônios pois ele estava prestes a dar uma ordem a seus subordinados. Ao mesmo tempo, o verdadeiro Wei estava sentado nas montanhas ao lado de uma lápide de madeira, falando sobre a pobre Dedaine que o visitante nem sequer notou seus ossos. Triste, Avai, quem na verdade a matou, suspirou profundamente e pediu a essa galinha chamada Dabin que prometesse que na próxima vida ela não se tornaria uma galinha. Levantando-se do chão, Wei notou que havia estado ao ar livre e que isso era suficiente, pois era hora de voltar ao trabalho. Nesse momento, um ponto vermelho brilhante apareceu atrás de Wei, movendo-se ao longo da rota estabelecida. De repente, esse ponto colidiu com Wei e o jogou abruptamente do penhasco, cuspindo sangue e lágrimas. Wei gritou alto, percebendo que o vento estava muito forte hoje. Foi assim que o verdadeiro dono do corpo desapareceu, sacrificando sua vida para bloquear o caminho da seita demoníaca. A mensagem estava manchada com líquido vermelho. Wei arqueou astutamente as sobrancelhas e se contorceu em um sorriso, examinando aquele homem. O homem estava coberto de gotas de suor frio em um segundo. Apontando o dedo indicador para Al, o homem tentava dizer algo em voz alta, mas não era muito bom nisso. Interiormente, esse homem amaldiçoou em choque e se perguntou o que havia acontecido com esse cara chamado Avai, já que ele havia parecido um gatinho assustado recentemente. Reunindo os restos de sua vontade e coragem em um punho, o homem começou a gritar, dizendo que trabalhava aqui há vários anos e que Al, portanto, pirou. Em seguida, o homem começou a perguntar a Al se o jovem sabia quem era esse homem. Enquanto limpava o sangue com suas roupas, neste momento, Avai congelou abruptamente e apagou o sorriso. A pescada em suas mãos, o homem levantou o dedo indicador e, em uma voz confiante, começou a gritar que ele mesmo colocaria Wei na carne em vez da galinha. Pensando nisso, Wei arqueou as sobrancelhas, concluindo para si mesmo que esse cozinheiro está em boa forma, mesmo que pareça um completo tolo. Enquanto o homem gritava que havia muitas pessoas como Avai, então o cozinheiro encontraria um substituto para o jovem em um segundo. Avai mesmo concluiu que esse cozinheiro dificilmente poderia ser chamado de lutador. Incapaz de suportar o silêncio, o cozinheiro bateu na mesa e pegou um enorme peixe, xingando. O homem perguntou com malícia que tipo de olhar era aquele e depois tentou acertar o jovem. No entanto, Wei deu um passo para trás e habilmente esquivou-se desse ataque com o peixe, porque subitamente pegou o cutelo ensanguentado em sua mão, com o qual havia tirado recentemente a vida de uma galinha, silenciosamente pedindo para deixá-lo verificar por si mesmo quão forte era esse senhor cozinheiro. E porque ficou na frente do senhor cozinheiro e o olhou com um olhar sinistro. O senhor cozinheiro imediatamente ficou nervoso e, gaguejando, começou a perguntar a Avai o que o jovem estava fazendo com um cutelo, começando a recuar de medo. O senhor cozinheiro escorregou em uma poça de líquido vermelho e caiu abruptamente no chão, soltando aquele peixe de suas mãos. Em apenas um segundo, aquele cutelo afiado estava na parede bem ao lado do rosto daquele senhor cozinheiro. O senhor cozinheiro ficou azul de horror e foi instantaneamente coberto por gotas de suor frio. O senhor cozinheiro gritou alto, encarando em horror a expressão assustadora no rosto de Wei, que se desfez no sorriso mais sinistro e, com olhos vermelhos, começou a perguntar a esse homem se esse senhor cozinheiro sabia qual era o prato favorito do jovem. Depois disso, Wei começou a contar ao senhor cozinheiro em voz calma que, primeiro, é preciso cortar a carne em fatias finas e depois envolvê-la em uma fina camada de amido. Além disso, Wei disse que, depois de tudo isso, é preciso adicionar temperos e marinar a carne, e no final, fritá-la em fogo baixo. Concluindo, Wei informou que é assim que se prepara esse prato requintado. De repente, Wei espetou a parte afiada do cutelo na bochecha do senhor cozinheiro assustado e notou que normalmente se usa carne de porco para esse prato, fazendo uma expressão assustadora no rosto. Wei sorriu amplamente e perguntou a esse senhor cozinheiro se ele já havia experimentado algo assim. Incapaz de suportar esse olhar terrível, o senhor cozinheiro gritou alto e começou a chorar de medo. Wei apoiou os dedos contra os ouvidos e notou como alto esse senhor cozinheiro estava gritando. Ao olhar para o senhor cozinheiro soluçante, os olhos de Wei se arregalaram de surpresa, e ele ergueu o cutelo sobre o ombro, notando para si mesmo que nem havia feito nada ainda e esse homem já estava chorando. ZW também concluiu para si mesmo que seria provavelmente uma vergonha para sua grande seita demoníaca matar alguém tão patético. Em voz alta, Avai relatou que estava mais chato do que ele pensava.
Nesse momento, o senhor cozinheiro estava deitado no chão e soluçava alto através das lágrimas, dizendo a Al que ele só tinha músculos, então a carne ficaria muito dura. Assoando o nariz com o dedo, de onde escorriam lágrimas, o senhor cozinheiro começou a falar sobre como, na verdade, ele é insosso. De repente, Wei riu, sentindo que claramente não estavam sozinhos na cozinha. Olhando para o lado, Wei viu 3 outros funcionários do estabelecimento assistindo à situação. Depois de examinar esses funcionários de rosto azul, Wei imediatamente os questionou sobre por que estavam parados e se algo estava errado. Os funcionários do estabelecimento imediatamente foram cobertos por gotas de suor frio de excitação, fingindo que estavam trabalhando, começaram a dizer que estava tudo bem. Um deles imediatamente começou a sair, informando ao mesmo tempo que iria limpar a mesa, ao que outro funcionário do estabelecimento disse que iria lavar o chão. Suspirando pesadamente e com tristeza em sua voz, Al começou a se perguntar em voz alta por que todos aqui eram tão feios e submissos. Suspirando novamente, Al notou que os submissos ainda desceriam demais. Al estava prestes a sair, mas de repente alguém agarrou suas roupas. Olhando para baixo, Al notou o mesmo menino que estava olhando para ele com curiosidade. Admiração. Após um certo período de tempo à noite, Al voltou para a sala de armazenamento de lenha, ou melhor, para sua nova sala de estar, depois de colocar suas coisas perto das pilhas de lenha. Tudo isso, ou melhor, ZW, se jogou alegremente na cama com as palavras de que finalmente havia movido todas as suas coisas para a sala de armazenamento de lenha, bocejando alto. ZW percebeu para si mesmo que estava muito cansado, fechou os olhos e silenciosamente decidiu que teria que começar a aprender várias técnicas de cultivo e entender como as coisas estavam indo com a seita demoníaca. Zai entendeu que seria difícil, mas quem disse que a vida do mestre mais forte do mundo poderia ser simples? Além disso, Savi percebeu para si mesmo que conheceu um jovem promissor hoje, e isso não é porque o jovem de alguma forma gosta dele. ZW acreditava que a prática das artes marciais deveria começar desde a infância. Coçando o queixo, Z sorriu pensando que se começar na infância, então no futuro a pessoa sempre terá confiança em suas habilidades. De repente, surpreendido, ZW ouviu um estrondo alto de seu estômago do lado de fora. Satisfeito, ZW se espreguiçou e decidiu em voz alta que precisava jantar e conversar com aquele rapaz o mais rápido possível. Naquele momento, em outro prédio, o mesmo garoto foi abruptamente empurrado para o lado e gritou de dor pelo golpe. Um homem adulto ao lado desse garoto ficou em pé e perguntou ao garoto novamente se a Vai realmente havia perdido a memória, franzindo as sobrancelhas. Esse jovem olhou severamente para o menino e relatou que achava que ele estava descaradamente mentindo para esse jovem. Esse jovem era um servo comum no lugar chamado Cayenne Vun. Batendo o pé quase ao lado do rosto da criança, Cayenne Vun perguntou ao menino se era verdade que ele conhecia Al. Depois disso, Cayenne Vun soltou uma risada e anunciou que eles eram adequados um para o outro, já que esse garoto é órfão e a Vai é um perdedor. Ken Vun começou a perguntar rudemente a esse garoto sobre por que eles subiram naquele Sr. Cook e se o garoto sabia que esse Sr. Cook é irmão de seu mestre Xiao. Franzindo as sobrancelhas até a ponte do nariz, Cayenne Vun anunciou que ficaria feliz em ver o mestre Xiao chutar o bebê em todos os pontos fracos de Vai quando ele voltasse. De repente, Ken Vun olhou para longe, apertou os olhos, retirando suas palavras. Então, Cayenne Vun lançou um olhar assustador para o garoto novamente e sorriu de maneira assustadora, perguntando por que Cayenne Vun mesmo não vingaria o irmão de seu mestre e então, quando o mestre Xia retornasse, Cayenne Vun contaria tudo a ele e aceitaria sua recompensa merecida por sua bondade. Após essas palavras, Cayenne Vun começou a rir alto, notando para si mesmo que era um gênio. Franzindo as sobrancelhas, Ken Vun apontou o dedo indicador para o assustado garoto e disse para ele ouvir. Então, Cayenne Vun disse que se o garoto não quisesse que Cayenne Vun o pisoteasse no chão aqui, ele deveria trazer esse homem mal chamado Ai para ele. De repente, houve um alto estalo seguido por uma porta de madeira voando para fora. Surpreso, Cayenne Vun congelou, franzindo os lábios como um pato, e ao lado dele congelou o garoto que depois se virou e viu aquela porta de madeira lá na porta vazia. Wei ele mesmo estava em uma pose confiante de luta com um bolinho de arroz na boca. Depois de dar uma mordida nesse bolinho de arroz, Wei disse a Cayenne Vun para fechar a boca de uma vez, já que Cayenne Vun tinha ouvido o suficiente. Depois disso, Wei
Pediu desculpas ao garoto encantado, apontando o dedo indicador para o lado e pegando um bolinho de arroz em sua outra mão. Wei sorriu amplamente e relatou que o personagem principal sempre aparece no último momento, e sorriu levemente, continuando a apontar o dedo indicador para o desanimado Kaien Vun, espalhando um sorriso astuto. Kaien Vun percebeu que o herói da ocasião em pessoa tinha aparecido, referindo-se a Ao. Kaien Vun pensou para si mesmo que esta era a oportunidade perfeita para bater neste jovem chamado Ao e agradar ao mestre Xia, mostrando seus dentes brancos como a neve. Kaien Vun pensou para si mesmo que esta também era uma ótima chance para ensinar uma lição a este jovem. Mas sorriu muito satisfeito quando pensou em como aquele garoto o olhava admirado, ciente de que tinha certeza de que esse garoto literalmente o adoraria quando ele lidasse com esse tolo chamado Kaien Vun. E porque não imaginava até mesmo a si mesmo como aquele garoto o chamava de mestre e dizia que ele era seu modelo a seguir, Kaien Vun e Wei decidiu com confiança que não perderiam essa grande chance. Kaien Vun, de maneira impressionante, afastou os cabelos dourados do rosto e esclareceu com o porquê que ele não havia sido ensinado a respeitar seus mais velhos, acenando com a mão para o lado. Kaien Vun disse que se Wei se ajoelhasse imediatamente e começasse a implorar por perdão, Kaien Vun mesmo poderia pensar nisso. Kaien Vun ficou subitamente em silêncio ao ver como um Wei amplamente sorridente acariciou a cabeça daquele garotinho e pediu para ele se afastar por enquanto e esperar por ele, ao qual o garoto encantado concordou com a cabeça e concordou com cada palavra de seu mestre. Aí, Kaien Vun franziu as sobrancelhas até a ponte do nariz com raiva e mostrou os dentes, questionando se aí, juntamente com sua memória e instinto de autopreservação, haviam sido vencidos, em geral. Como ele se atrevia a ignorar Kaien Vun? Para o qual Wei sorriu docemente ao ouvir como Kaien Vun gritava com raiva palavras sobre o jovem não agir como se fosse melhor que ele. Imediatamente após essas palavras, Kaien Vun se moveu em direção a Wei e o atacou bruscamente, gritando as palavras de que um perdedor sempre será um perdedor. Notando o movimento, Wei apertou os lábios ligeiramente e esquivou-se do ataque de Kaien Vun com velocidade relâmpago. Em seguida, deu um passo decisivo em direção a Kaien Vun, agarrou seu braço e o lançou abrupta e repentinamente sobre si mesmo. Kaien Vun congelou no ar por apenas um momento, com a boca aberta em surpresa. Após aterrissar no chão, Kaien Vun instantaneamente apagou o sorriso do rosto, ficando azul de horror e coberto de gotas de suor frio. Sen Vun viu como Wei se levantava lentamente, enquanto Kaien Vun limpava o suor da testa com a mão e sorria feliz ao perceber em voz alta que realmente funcionava. Wei notou também que as horas que passou assistindo a vídeos sobre autodefesa não foram em vão, e porque também disse que há muito tempo queria testar essa técnica na prática. Olhando para as próprias mãos, Wei encantado começou a dizer que, embora não pudesse usar todas as técnicas legais deste corpo ainda, com a atual energia espiritual interior de Ao-Ai, até mesmo chutes e arremessos comuns se tornam letais. Enquanto Wei aproveitava suas habilidades, um aterrorizado Kaien Vun o observava de boca aberta, parecendo bastante assustador para Sen Vun. Kaien Vun ouviu o que Ao-Ai disse, que ele ainda não podia usar todas as possibilidades desse corpo, e achou ruim. Além disso, o aterrorizado Kaien Vun ouviu Ao-Ai dizer que se deixasse Kaien Vun vivo, sua identidade poderia ser revelada, então o jovem mataria Kaien Vun com um simples chute. Kaien Vun também ouviu o quanto Ao-Ai estava irritado com esse corpo e a identidade revelada. Sen Vujan colocou as mãos nas bochechas, completamente sem entender sobre o que a Y estava falando. Um segundo depois, houve um relâmpago, e Kaien Vun percebeu que já havia lido sobre isso em um livro. O assustado Sen Vun concluiu que esse cara chamado Ao não era quem ele pensava. De repente, Wei virou-se sentindo um movimento atrás dele, soltando uma risada. ZW se perguntou surpreso se esse cara chamado Kaien Vun havia conseguido permanecer consciente após sua incrível jogada. O mais interessante é que o poder de combate sábio de Wei era 0 unidades, embora o jovem pensasse o contrário. Sentado no chão, Kaien Vun pensou sobre os movimentos de Ao-Ai, percebendo que nunca tinha visto tais movimentos antes. O poder de combate de Kaien Vun era de menos 10 unidades, já que era a primeira vez que esse jovem acertava alguém e recebia uma resposta. Novamente coberto de gotas de suor frio, Kaien Vun franziu as sobrancelhas até a ponte do nariz e, xingando nervosamente, perguntou a Wei por que sobre quem era esse jovem, em geral. Em resposta, Ai franziu as sobrancelhas e olhou severamente para
Caene Vun, então, abruptamente o atacou, agarrando-o pelo pescoço e pressionando Ken Vun, que estava coberto de gotas de suor frio, contra a parede. Ao fez uma expressão cheia de desagrado e perguntou ao jovem sobre o que ele acabará de dizer. Assustado, Sen Vun começou a soltar muco pelo nariz e inflar as bochechas devido à falta de ar, mas em silêncio e porque continuou a apertar o pescoço de Caene Vun e mandou que ele respondesse à pergunta sobre como aquele jovem reconheceu Savi. No entanto, Ken Vun permaneceu em silêncio por medo, já que ele realmente não sabia quem Ao era. Continuando a segurar Caene Vun pelo pescoço, Ao olhou pensativamente para o lado e coçou o queixo com a mão, concluindo privadamente que, embora esse jovem chamado Caene Vun fosse um completo fraco, ele podia sentir o verdadeiro poder de Zai. Arqueando as sobrancelhas em pensamento, Ao também pensou que, além disso, Caene Vun conseguiu sobreviver à garganta aprimorada por uma incrível energia espiritual, de acordo com a Vai. Em algum momento, Caene Vun conseguiu fazer com que Ao o soltasse do pescoço, tossindo com o rosto azul e coberto de gotas de suor. Ken Vun concluiu para si mesmo que Ao era um verdadeiro homem, e porque acenou a mão de lado, fazendo uma expressão séria, dizendo que, como Caene Vun descobriu tudo, ZW não tinha escolha. Após essas palavras, Ao atingiu Caene Vun nas costas com a mão, de modo que até a espinha do jovem fez um estalo. Caene Vun desabou no chão de dor e revirou os olhos ao ver as silhuetas de alguns fantasmas. Ken Vun, deitado no chão com a boca aberta e saliva escorrendo, perguntou novamente desesperadamente se os ossos se transformariam em poeira, apontando o dedo indicador para Ken Vun. Com confiança, Ao perguntou ao jovem, no entanto, se ele estava pronto para morrer de uma morte tão lamentável, chamando Ken Vun de juventude. Ao relatou que um grande homem certa vez disse que a verdadeira iluminação é a vitória sobre a morte e a criação de um novo futuro. Sorrindo levemente, Ao informou a Caene Vun que era por isso que ele lhe daria uma escolha após um certo período de tempo. No bosque, uma garota de roupas vermelhas confiante se movia ao longo dos galhos das árvores, parando em um deles. Essa garota suspirou ruidosamente e então esticou as mãos para o sol, notando que estava de alguma forma entediada. O nome dessa garota era Z, a guardiã do portão de ferro. Continuando a flexionar os músculos, a guardiã do portão de ferro, Zeyu, começou a falar alto em uma voz entediada que seu pai sempre lhe dava um trabalho chato. Cruzando as mãos nos quadris, a guardiã do portão de ferro, Zeyu, disse novamente em voz alta que seu pai havia dito que houve agitação nesta floresta ultimamente e pediu para ela ficar em casa. No entanto, a guardiã do portão de ferro, Seiyuyu, sabia que os remanescentes dos seguidores da seita demoníaca estavam se escondendo nessas redondezas. Seiyuyu começou a se perguntar se seu pai realmente achava que ela se decidiria sob seus pés ou algo assim, rindo. A guardiã do portão de ferro, Xiu, disse confiantemente em voz alta que eles dariam uma olhada novamente. Xiu começou a falar sobre como ela pegaria todos os seguidores restantes da seita demoníaca e os levaria para o seu pai. Xiu acreditava que, depois disso, seu pai pararia de subestimá-la. Continuando a rir contentemente, a guardiã do portão de ferro, tirou um pergaminho com o retrato de um seguidor fugitivo, que foi roubado com grande dificuldade. Após desdobrar o pergaminho com as mãos, a guardiã do portão de ferro, Xiu, decidiu ver quem assustou tanto o pai de Se que ele até decidiu deixar essa garota em casa. Depois de examinar aquele pergaminho mais de perto, o guarda do portão de ferro Seu viu nesta lista de seguidores da seita demoníaca uma linda garota envergonhada por Catrice. Seu congelou e ficou em silêncio por alguns momentos. Um segundo depois, o guarda, bastante irritado do portão de ferro, Xiu já estava rasgando este mesmo pergaminho com raiva, se perguntando por que o retrato dessa mulher era tão diferente dos retratos usuais de criminosos. Segurando o pergaminho rasgado em sua mão, o guarda descontente do portão de ferro Zeyu abriu a boca em surpresa e olhou atentamente para o lado, vendo duas pessoas andando por essa floresta próxima. Essas pessoas eram iguais a o garotinho. O garoto corado nessa hora virou-se para o irmão Ao com luz na voz e perguntou se era verdade que se o garotinho estudava artes marciais, eles parariam de intimidá-lo. Ao que que estava comendo um bolo de arroz concordou com um sorriso no rosto, notando que o próprio garoto viu como era fácil espancar aquele cara chamado Ken Vun que molestou um garotinho, e porque também acrescentou que contaria mais a esse garoto sobre o fato de que se ele soasse como artes marciais, o mundo inteiro começaria a admirá-lo em particular.
na grama com todo Y, e informou ao jovem que sua irmã havia dito que se o menino tivesse um mestre, então o menino teria que se curvar diante dele. Depois dessas palavras, o menino começou a bater a cabeça no chão em uma reverência, que até pedaços de terra voaram manchados e cobertos de gatos. Alvi ergueu as sobrancelhas em surpresa e até abriu ligeiramente a boca, congelado em surpresa, tendo feito uma enorme protuberância vermelha na testa. O garotinho levantou a cabeça e informou com confiança ao seu mestre Avai que ele queria ficar mais forte, então pediu ao jovem que lhe ensinasse. A garota de cabelos compridos acenou alegremente com a mão e cumprimentou o jovem cavalheiro, percebendo que ele havia retornado. Os outros servos atrás dessa garota também começaram a chamar o jovem mestre e cumprimentar ele. O torturado Caen Vun se aproximou da garota quando ela lhe entregou a carta chamando Caen Vun. O jovem mestre novamente notou que ele chegou bem a tempo, então esta garota relatou que o jovem mestre Caen Vun havia recebido uma carta da capital. O jovem mestre Caen Vun passaram a garota e, franzindo as sobrancelhas, perguntou com uma voz cansada para o vazio porque ele precisava saber sobre o que estava acontecendo na capital. Caen Vun também percebeu que não tinha tempo para a conversa daqueles velhos. Aquela garota imediatamente se virou para Caen Vun fazendo uma expressão de paquera, então pediu para deixar sua empregada ajudar o jovem mestre Caen Vun a trocar de roupa e aplicar uma compressa medicinal em suas costas. Em resposta, o jovem mestre Caen Vun jogou as roupas nas mãos desta empregada, surpresa pegando as roupas. A garota olhou de perto no tecido e notei uma marca de mão energética com uma marca assustadora e poderosa, ou literalmente em um instante. Essa garota gritou alto, se perguntando com horror o que era, enquanto o jovem mestre Caen Vun estava sentado sem a parte superior de suas roupas e pensando em uma empregada assustada e corada. Servo com lágrimas nos olhos perguntou ao jovem mestre Caen Vun com a voz trêmula sobre quem fez isso, percebendo que havia até uma marca do golpe nas roupas. A empregada, chorando, começou a dizer que nem os mosquitos se atreviam a picar seu jovem mestre Caen Vun, mas aqui o jovem mestre Caen Vun ficou em silêncio por um tempo, ouvindo todos esses soluços da empregada, e então informou brevemente que não havia necessidade de espalhar o remédio. Ao ouvir isso, a empregada congelou, colocando uma expressão pensativa. Caen Vun franziu o senho, sobrancelhas, e pensou muito sobre o fato de que por muitos anos ele foi atormentado por fortes dores nas costas e mesmo os médicos mais renomados apenas levantaram as mãos diante do caso, e a dor nas costas só recuou graças às compressas. Caen Vun percebeu que um sujeito chamado Avai o curara de sua aflição em apenas alguns movimentos, franzindo ainda mais as sobrancelhas. Caen Vun apertou os lábios ao perceber que, na verdade, nenhum daqueles curandeiros ousou tratar o jovem mestre Caen Vun com métodos rigorosos. Lembrando do sorriso assustador de Ao, Caen Vun concluiu que Ao deve ter feito de propósito. Jovem mestre Caen Vun entendeu com a cabeça que ele se juntaria a Avai ou morreria em 7 dias coberto de gotas de suor frio novamente. Caen Vun apertou os lábios descontente, decidindo que precisava conversar com Avai. Observando tudo isso, a empregada abriu a boca surpresa e arqueou as sobrancelhas preocupada. Depois de algum tempo, quando já estava escuro lá fora e a lua estava brilhando, Avai e o mesmo garoto estavam de pé na beira da floresta, e Avai continuava a falar para o garotinho sobre concentração e apenas concentração, ficando em posição de luta. Ao explicou para o garoto focado que as artes marciais ensinam não apenas a lutar, mas também como é importante unir o espírito interno ao corpo externo. Depois de um tempo, um suado Ao sorriu e enxugou o suor do rosto, dizendo que eles tinham feito um ótimo trabalho. Sentando-se sob uma árvore, Avai disse ao garotinho para praticar por enquanto, e o jovem pensaria em que exercícios seriam adequados para ele. Olhando para o lado, Avai, que se considerava o senhor da seita demoníaca IW, coçou o queixo pensativo. Ele percebeu que ainda não entendia como começar a estudar técnicas demoníacas. Depois de escolher as leituras, Avai fez uma expressão entediada no rosto e percebeu que o homem que chamou suas técnicas de lixo não parecia tão tentador. Além disso, Avai acreditava que se ele começasse a aprender técnicas demoníacas, acabaria sendo perseguido pelos 3 homens com espadas que gritaram que ele deveria ser morto por ser de uma seita demoníaca.
Suspirando e se perguntando se era errado fingir ser bom enquanto realizava ações obscuras nos bastidores, Avai concluiu que, no final, era melhor se concentrar em técnicas iniciantes por enquanto. Sorrindo, Avai chamou o garotinho, que se revelou ser Zushui, e pediu que ele se aproximasse com um livro chamado Técnicas para Iniciantes em sua mão. Avai informou a Zushui que o ensinaria as noções básicas de técnicas de luta com os punhos. Zushui ficou imediatamente corado de alegria e perguntou sobre aprender as noções básicas com entusiasmo na voz. Zushui então se virou para o mestre Avai e perguntou por que Avai o chamava pelo nome Zushi, ao qual Avai respondeu para Zushi lembrar da primeira regra, que era que ele nunca deveria se apresentar a estranhos com seu nome verdadeiro. Coberto de gotas de suor frio de excitação, Avai concluiu com confiança que Shi ainda era muito jovem para entender isso. No entanto, na verdade, Avai simplesmente não conseguia se lembrar de nomes, mas Shi não precisava saber disso. Sentado em um galho de árvore o tempo todo, o guarda da porta de ferros lhe fez uma expressão entediada e começou a falar sobre o que ela achava que eram alguns momentos suspeitos, mas acabou descobrindo que eram apenas 2 tolos. Segundo Zyu suspirou, a guarda da porta de ferro, Zyu, se perguntou em voz alta. Por que esses jovens estavam praticando a técnica do portão do cavalo no meio da noite, suspirando em desespero? Os guardas da porta de ferro, Teu, colocaram uma expressão triste e concluíram que duvidavam que esse jovem fosse um artista marcial. No entanto, após um segundo, a guarda da porta de ferros decidiu que não era importante e simplesmente ficaria de olho neles para que não fossem atacados por lobos da floresta. Neste momento, Avai e Zushui estavam estudando cuidadosamente livros e pergaminhos enquanto estavam sentados na grama, concentrados no estudo de um dos pergaminhos. Ao concluiu para si mesmo que nem sabia em que estágio o dono deste corpo havia chegado, e porque se perguntou como poderia continuar cultivando. De repente, Zeshuai chamou o mestre Avai e anunciou entusiasticamente que havia terminado de estudar aquele livro específico. Sem esconder sua surpresa, Avai arregalou os olhos e abriu a boca ligeiramente, perguntando a Zeshuai se ele realmente tinha terminado, ao que o alegre Zeshuai respondeu firmemente afirmativo e pediu para experimentar. Satisfeito, Avai sorriu e afagou a cabeça de Zeshuai, dizendo que, claro, era possível. Em sua mente, Avai também concluiu que Zeshuai era muito fofo. Em uma posição confortável para treinamento, Zeshuai fechou os olhos e exalou ruidosamente, enchendo-se com uma aura brilhante. Em um instante, Zeshuai golpeou seu punho para a frente, liberando um poderoso fluxo de aura dourada que destruiu árvores e assustou uma ave na floresta, pousando diretamente na cabana de alguém. Era a casa do protagonista chamado Avai, que permaneceu ileso. No entanto, apenas alguns momentos depois, a casa rachou abruptamente e começou a desabar. Vendo isso, Avai congelou em uma posição antinatural, com os olhos arregalados e a boca aberta em choque. Zeshuai ficou azul de horror, gradualmente percebendo o que acabará de fazer. Sem sair desse estado de choque, Avai amaldiçoou para si mesmo, se perguntando se o equipamento para iniciantes que estava na casa de Avai era tão poderoso, porque não conseguia acreditar. Ruborizado de alegria, Avai imediatamente mudou sua expressão e começou a dizer a Zeshuai que ele era um sujeito incrível. Zeshuai, alegre e com olhos brilhantes, disse que as técnicas do mestre Avai eram simplesmente incríveis, enquanto Avai acariciava a cabeça de Zeshuai, concluindo para si mesmo que essa técnica merece ser estudada por Avai, pois é realmente impressionante. Após o treinamento, Zeshuai e Avai caminharam lentamente para a casa. Zyu, a guarda da porta de ferro, que estava observando, concluiu para si mesma que seu pai estava certo ao dizer que os grandes mestres são difíceis de distinguir das pessoas comuns. Agarrando os galhos das arbustos em suas mãos, Zyu se perguntou como poderia ter sido tão cega ao ver apenas um par de idiotas nesses jovens. Ao olhar para o alegre Zeshuai, que informou ao seu mestre Avai que também queria treinar, a guarda da porta de ferros Zyu pensou que o golpe desse garoto chamado Zeshuai era tão devastador que derrubou várias árvores e quase destruiu a cabana. A partir disso, a guardiã da porta de ferros Zyu concluiu que o mestre desse garoto Zeshuai deve ser ainda mais poderoso. Com apenas janeiro de 1000 de um ponto de vida restante, a cabana de Avai se encontrava em um estado precário. Avai estendeu os braços para os lados e começou a dizer algo, mas o texto foi cortado. Pequeno Zeshi, é claro que era possível, mas essa cabana seria muito pequena para eles.
Enquanto dizia essas palavras, Avai fez uma expressão séria e apontou com o polegar para a casa. Assim que Avai tocou sua casa com a ponta do dedo, a cabana de repente e abruptamente rachou e, em seguida, desabou completamente em apenas um segundo. Vendo tudo isso, a guarda da porta de ferro Zeyuyu ficou azul de choque e foi coberta por gotas de suor frio. Ze não conseguia acreditar que Avai havia destruído sua própria casa apenas porque era pequena. Neste momento, o jovem mestre Caem Vun apareceu ao lado da guarda da porta de ferro chamada Zeyuyu, que, ao ver a cabana desmoronar, gritou alto e praguejou em choque. A guarda da porta de ferro Zeyuyu abriu ainda mais a boca de horror, gritando silenciosamente de susto a pergunta de onde esse jovem chamado Caem Vun havia surgido. Neste momento, Avai mesmo olhou para a mão e depois para a casa destruída, praguejando consigo mesmo que precisava aprender a controlar sua força. Zoshi, neste momento, com lágrimas nos olhos e com alegria de cachorrinho, gritou as palavras de que o mestre Avai era simplesmente incrível. E porque fez uma expressão pensativa, coçando o queixo com a palma da mão, dizendo que isso era verdade, é claro, mas hoje eles os Shuai provavelmente teriam que dormir ao ar livre. No entanto, no mesmo momento, os ouvidos do pobre Avai foram perfurados por um grito alto e prolongado chamando-o de mestre. Devido ao volume definidor, Avai fez uma careta e olhou para baixo quando viu o alegre jovem mestre Caem Vun, que agarrou Avai pela perna e continuou a chamá-lo de mestre com alegria na voz. Caem Vun pensou consigo mesmo, com alegria infantil, que Avai era um artesão incrivelmente habilidoso. Caem Vun também acreditava que não importava quem Avai realmente era, porque a única coisa importante era que esse jovem era muito forte. Depois de olhar para a cabana arruinada, Caem Vun corou de alegria e percebeu que o mestre Avai tinha destruído a cabana com apenas um toque. O jovem mestre Caem Vun estava sorrindo largamente, perguntando a si mesmo em que estágio o mestre Avai realmente estava. O jovem mestre Caem Vun começou a especular que talvez o mestre Avai estivesse no estágio de um rei, ou talvez até mesmo no estágio de um santo. Caem Vun acreditava que, se o seguisse, definitivamente entraria na lista de assassinos. Saindo de seus pensamentos estáticos, o jovem mestre Caem Vun continuou segurando a perna de Avai e gritou alto chamando Avai de mestre, pedindo-lhe perdão pelo fato de Caem Vun ter sido cego antes. Caem Vun, então, começou a questionar o mestre Avai sobre o fato de que ele havia dito que Caem Vun tinha apenas duas escolhas. E porque, irritado, tentou sacudir Caem Vun de sua perna e, sem esconder seu descontentamento, começou a gritar de volta que nunca aceitaria um aluno tão jovem. Então Caem Vun deveria soltar a perna de Avai e ir embora. No entanto, os olhos de Caem Vun de repente se transformaram em estrelas brilhantes quando o jovem afirmou que escolheu seguir o mestre Avai. Caem Vun também notou que prometia algo útil, ao que Avai revirou os olhos descontente e perguntou o que Caem Vun faria. Caem Vun de repente nivelou e com confiança em sua voz anunciou que tinha muito dinheiro, além do fato de que Caem Vun poderia ajudar o mestre Avai com o reparo de sua casa. Avai franziu as sobrancelhas e estendeu a palma da mão na frente dele, dizendo que há centenas de maneiras de aplacar uma pessoa, mas dinheiro não vai resolver. Privadamente, um Avai muito insatisfeito se perguntou quanto dinheiro um simples servo em uma estalagem poderia ter. E porque também pensou que, se Caem Vun não tivesse resistido ao seu arremesso, o jovem nem teria pensado nisso. Na manhã seguinte, Avai ficou azul de choque e abriu a boca com os olhos arregalados de surpresa ao ver a luxuosa casa que Caem Vun havia construído para ele em apenas uma noite. Um alegre Caem Vun, neste momento, perguntou ao mestre Avai sobre como ele gostou de uma casa tão esplêndida. Caem Vun então informou que havia um limite para a quantia de dinheiro que poderia ser retirada da conta bancária, então Caem Vun teve que fazer. Com apenas uma modesta casa, vendo como esta luxuosa casa cintilava, Avai protegeu os olhos do brilho, pensando sobre o limite de dinheiro em uma casa modesta. Saindo de seu estado de choque, Avai fez uma expressão suspeita e apontou o dedo indicador para o surpreso Caem Vun, perguntando simultaneamente por que Caem Vun arranjou um emprego em uma taverna se tinha tanto dinheiro. A isso, Caem Vun rompeu com um sorriso astuto e ergueu o dedo indicador na frente dele, dizendo que tudo era devido à força de um artista marcial, que, em seu mundo, estava em primeiro lugar.
Caene Vun também relatou que, segundo dizem, a cidade de Yun é controlada pelas forças das sombras, e o mestre Xiao está apenas na lista de assassinos. Apertando o punho, Caene Vun anunciou confiantemente que foi por isso que arranjou um emprego como servo na estalagem do mestre Xiao, que comanda a cidade das sombras. Quen Vun se perguntou em voz alta qual seria o uso do dinheiro se você não tivesse poder. Ouvindo tudo isso, Avai tossiu e começou a cuspir em choque, pensando consigo mesmo que, antes da transição para este mundo, o jovem apenas queria ser um indivíduo comum e fraco com uma grande pilha de dinheiro. Fazendo uma expressão séria, Avai acenou com a mão e disse que o dinheiro também tem poder. Então, Avai perguntou a Caene Vun por que ele não simplesmente dava dinheiro ao mestre Xiao. Caene Vun congelou com o dedo levantado, tentando digerir a frase de que o dinheiro tem poder. Algum tempo depois, uma bela garota sentada em uma mesa estava organizando alguns papéis em suas mãos e perguntou severamente se isso seria suficiente. Um homem idoso com olhos brilhantes sorriu amplamente e disse que essa garota era muito generosa, prometendo que entregariam todos os documentos no dia seguinte. Privadamente, o homem idoso não conseguia acreditar que alguém estava disposto a pagar 10 vezes o custo deste hotel não muito bom. O homem mais velho achava que era apenas muito dinheiro. Saindo do escritório e cantarolando uma música ao mesmo tempo, o homem idoso percebeu consigo mesmo que, além de tudo isso, ele nunca foi o dono deste hotel. Depois que o homem mais velho deixou o escritório, a garota sorriu e chamou o jovem cavalheiro, informando que tudo estava pronto. O jovem mestre Caene Vun olhou para fora de trás da parede e então saiu com um leque de forma impressionante, rindo com um sorriso no rosto, dizendo que o mestre Avai estava certo, já que o dinheiro realmente tem poder. Após essas palavras de Caene Vun, a guarda da porta de ferro se correu até ele. Caene Vun congelou de surpresa. Nesse momento, Avai estava sentado à mesa na sala, olhando para um pergaminho com um mapa da área, ao mesmo tempo se perguntando o significado de a cidade de Yun estar localizada no país de Yuanshu. Continuando a olhar o mapa, Avai começou a falar sobre o fato de que ao lado desta cidade está o estado de Guzu e, em seguida, a planície central. Neste momento, Avai pensava consigo mesmo que seu novo aluno, Killer Matt, havia realmente comprado este hotel para que fosse mais fácil para eles construírem sua força. E porque também recordava as palavras do alegre Quen Vun, que disse que estava feliz em carregar o nome Killer Matt. De repente, houve uma batida forte na porta. Então, um guarda da porta de ferro chamado Se entrou no quarto de Avai, que, após mostrar seu distintivo e se apresentar, perguntou a Avai se podia conversar com ele. Depois de algum tempo, Zeyuyu e Avai chegaram a uma pousada luxuosa, onde um simpático servo musculoso com orelhas de gato trouxe comida e os chamou de queridos, o sorrindo. Este garçom cumprimentou com 2 dedos e pediu para não esquecer de deixar uma boa avaliação para o serviço. Vendo este garçom sociável e encantador, a guarda da porta de ferro Zeyuyu calmamente bebeu seu chá, mas Avai fez uma careta de horror. Rindo levemente, se anunciou que era um novo serviço em uma casa de chá local e então perguntou a Avai sobre o que ele realmente não gostava. Avai, todo torcido de nojo, começou a dizer que o serviço era bom, é claro, mas nem todos iriam gostar disso. Subitamente, a guarda da porta de ferro Zeyuyu sugeriu, com firmeza na voz, que fossem direto ao ponto. Quando Avai deu um gole em seu chá e ainda não tinha engolido, a garota anunciou que ela, Zeyuyu, era filha do líder da seita da Porta de Ferro e que ela sabia quem Avai estava. Ao ouvir isso, Avai cuspiu imediatamente todo o chá como uma fonte, franzindo as sobrancelhas. A guarda da Porta de Ferro, Zeyuyu, esclareceu com todo o motivo que, se ela entendesse tudo corretamente, então por que razão e por que nesse momento ele ergueu as sobrancelhas até o topo do nariz e apertou os lábios com tensão. Um Avai tenso pensou consigo mesmo sobre o que deveria fazer agora e se precisaria matar a guarda da Porta de Ferro Kuu. Enquanto Avai estava pensando em tudo isso, a guarda da Porta de Ferro Zyu perguntou ao jovem se era verdade que Avai era um misterioso artista marcial que fingia ser um mortal comum. Ao ouvir isso, os olhos de Avai saltaram em surpresa e ele congelou, sorrindo. Avai pegou uma coxa de frango frita na mão e, dirigindo-se à guarda da Porta de Ferro Zyu como uma jovem senhora, percebeu que ela devia estar brincando. Em seguida, relatou que, como a jovem senhora Zyu poderia notar, Avai é um mortal comum. Interiormente, Avai começou a ficar nervoso com o fato de que sua disfarce quase foi descoberto novamente e porque se perguntou como foi pego em primeiro lugar.
Depois de alguns segundos, Vai sugeriu que aparentemente essa seita chamada Porta de Ferro é uma organização do governo do país, o que significa que são inimigos de Sa. A guarda da Porta de Ferro se sorriu, pensando consigo mesma que seu pai estava certo sobre o fato de que os verdadeiros mestres sempre permanecem humildes. Depois disso, a guardiã da Porta de Ferro Zeiyu relatou que, como Vai já sabe, a seita demoníaca foi destruída, mas alguns seguidores ainda conseguiram escapar deles. A seita da Porta de Ferro Vai tossiu nervosamente, engasgando-se com a comida, e então perguntou a Zeiyu sobre o que isso tinha a ver com ele. De repente, a guarda da Porta de Ferro Zeiyu pulou abruptamente da cadeira, bateu com a palma na mesa, anunciando em voz alta e confiante que ela tinha um pedido para o mestre Ai. Depois disso, a jovem senhora se nivelou e anunciou em voz alta que todos eram responsáveis pela prosperidade de seu mundo. A guarda da Porta de Ferro Seiyu relatou que a seita chamada Porta de Ferro não tem pessoas suficientes e a captura de criminosos é uma questão urgente. Nesse momento, Vai estava comendo uma coxa de frango, ouvindo o discurso da jovem senhora Zeiyu e pensando que ele era o senhor fugitivo de uma seita demoníaca chamada Zai, embora autoproclamado, não era tão importante. De repente, a guarda da Porta de Ferro Seiyu sorriu amplamente e anunciou que gostaria de pedir ao mestre Vai para ajudá-la a capturar os seguidores restantes da seita demoníaca. Ao ouvir isso, Vai manchado de gordura do frango perguntou a Zeu sobre isso em sua mente. Vai se perguntou se realmente tinha que ajudar Zé a se pegar. Após um certo período de tempo, Vai e a guarda da Porta de Ferro Zeiyu ficaram em frente ao salão de testes, olhando para a placa deste salão em surpresa. Vai, com incerteza em sua voz, perguntou à guarda da Porta de Ferro Cool se ela realmente queria trazer Vai aqui, ao que a jovem senhora Zeiyu, com um sorriso no rosto, respondeu com firme concordância. E porque subiu os degraus e começou a examinar as esculturas da criatura mítica Ati, com as palavras de que a vista deste lugar é bastante incomum. Depois disso, Vai disse que estava interessado no que este salão de testes era destinado, concluindo consigo mesmo que, se pensasse dessa maneira, agora visitaria a base inimiga surpreendida. A guarda da Porta de Ferro arregalou os olhos e perguntou por que ele nunca havia passado em um teste de habilidade. Com os olhos ligeiramente estreitados, a jovem senhora Zeiyu amaldiçoou interiormente, percebendo que havia esquecido que um mestre muito poderoso estava diante dela. A guardiã da Porta de Ferro Zeiyu também concluiu que Vai simplesmente nunca se importou com tais trivialidades. Aproximando-se de Vai, a jovem senhora Zeiyu, com um sorriso caloroso no rosto, relatou que alguns anos atrás, a seita da Porta de Ferro começou a criar salões de teste semelhantes para testar a força daqueles que praticam artes marciais. A guardiã da Porta de Ferro também relatou que, dependendo de como o examinado se manifesta, a Porta de Ferro dará a esse examinado uma tabuleta de jade. A jovem senhora Zeiyu explicou que cada ranking tem sua própria cor, segurando uma tabuleta de jade verde brilhante. A guardiã da Porta de Ferro Zeiyu anunciou que sua tabuleta de jade era verde, o que significa que ela é uma praticante de nível intermediário. Enquanto a jovem senhora contava tudo isso, Wei estava observando atentamente esta tabuleta de jade e coçando o queixo pensativamente. Em algum momento essa mesma tabuleta de jade acabou nas mãos de Vai, que, embora a examinasse calmamente, ainda tinha um olhar entediado. Continuando a olhar para esta tabuleta verde JJ, que pertencia à guardiã da Porta de Ferro Seiyu, Vai começou a perguntar à jovem sobre o espírito marcial e de que cor é uma tabuleta de jade emitida a um mestre desse nível. Para a surpresa e sinceridade da guardiã da Porta de Ferro Zeiyu, ela respondeu que não sabia. Após examinar o rosto lucrativo da jovem senhora Zeiyu, Vai arqueou as sobrancelhas em surpresa, expressando uma pergunta imaginária em seu rosto. Arqueando as sobrancelhas, a guardiã da Porta de Ferro olhou pensativamente para cima e coçando o queixo com o nó do dedo indicador relatou que, para ser honesta, ninguém sabe. A guardiã da Porta de Ferro Zeiyu também relatou que até o momento, não houve ninguém que tenha alcançado o estágio do espírito marcial. Continuando a coçar o queixo, a pensativa guardiã da Porta de Ferro Zeiyu relatou que, no entanto, dizem que aqueles que alcançaram tal nível abrem uma escadaria celestial que leva esse mestre a outro mundo.
Após ouvir a história da guardiã das portas de ferro Yu, a Vai franzia ligeiramente as sobrancelhas e começou a esfregar o queixo com as almofadas dos dedos, pensando que, como o jovem não sabia o quão forte era o dono do corpo anterior, valeria a pena fazer o teste. Lançando um olhar descontente e suspeito, a Vai concluiu que, no entanto, o problema era que um dos inimigos da seita da Porta de Ferro estava atualmente observando o jovem. De repente, uma guarda da Porta de Ferro chamada Zé agarrou a Vai pela mão e perguntou o que ele pensava sobre isso, e então disse para ele ir com ela, liderando um Vai muito surpreso. A guardiã da Porta de Ferro sorriu docemente e assegurou ao mestre Vai que isso só beneficiaria o jovem. A guarda da Porta de Ferro estava pensando consigo mesma neste momento que simplesmente tinha que recrutar esse jovem. A guardiã da Porta de Ferro também afirmou que se o mestre Wei se juntasse à seita da Porta de Ferro, eles não precisariam mais se preocupar com fugas da seita demoníaca. Pensando em tudo isso, a guardiã da Porta de Ferro Yu sorriu docemente e até ficou levemente corada. Após um certo período de tempo, a guardiã da Porta de Ferro gritou com voz cansada a pergunta de como isso é possível, olhando para a bola mágica ou, melhor dizendo, para seu reflexo nela. A guardiã da Porta de Ferro gritou em voz frustrada que estava transparente, surpreendendo Wei, que ficou congelado no momento. Apenas observando como a guardiã da Porta de Ferro esfregava sua bochecha contra essa bola mágica transparente e dizia frustrada que ela nem mesmo era branca, mas transparente. Ficando ainda mais chateada, a guardiã da Porta de Ferro resumiu dizendo que isso significa que nem mesmo há uma base de artes marciais. Olhando para sua palma, Wei arqueou as sobrancelhas em choque, perguntando silenciosamente sobre a falta de fundamentos em artes marciais. Apertando o punho, Wei sorriu tensamente, concluindo consigo mesmo que aparentemente o dono original deste corpo era capaz de esconder sua verdadeira força mesmo diante desta estranha bola mágica. E Wei pensou que isso era muito previdente e que este jovem, referindo-se ao antigo dono deste corpo, realmente merecia o título de o mais forte do mundo. Embora Wei pensasse assim, na verdade o jovem entendeu tudo errado. Respirando aliviado, Wei sorriu amplamente e riu para si mesmo, decidindo que esta bacia mágica transparente não significava nada para ele, e Wei decidiu que era o suficiente para ele saber que o antigo dono deste corpo era o artista marcial mais forte do mundo. Vendo o sorriso sábio de Wei, a guarda da Porta de Ferro Yu espiou por trás da bola mágica transparente e olhou suspeitosamente para o jovem. Interiormente, a guarda da Porta de Ferro concluiu que algo estava errado aqui, pois desde a fundação do salão de testes, esta bola mágica nunca havia se enganado na verdadeira força de alguém. A praticante, cobrindo a boca com a mão, a guardiã da Porta de Ferro franziu as sobrancelhas até o nariz e lançou um olhar cuidadoso na direção de Wei, mas logo desviou o olhar. Wei, com uma expressão entediada no rosto, disse que, como já haviam terminado ali, ele foi embora. Após essas palavras, o jovem acenou adeus para a guardiã da Porta de Ferro Yu. A guardiã sombria e muito pensativa da Porta de Ferro Yu permaneceu no lugar e, esfregando o queixo com a mão, percebeu para si mesma que, no entanto, ela tinha visto com seus próprios olhos o poder deste mestre Avar e seu discípulo Zushi. Depois disso, a guardiã da Porta de Ferro começou a se perguntar por que essa bola mágica permaneceu transparente. Então, de repente, a guardiã da Porta de Ferro teve uma ideia. Os olhos da jovem senhora Yu se arregalaram ao lembrar das palavras de seu pai, que disse a Yu quando ela era pequena que aprender artes marciais é como gradualmente perceber a toalha. O pai então disse à menina que a grande verdade era que o início de tudo é ao mesmo tempo o fim. A guardiã da Porta de Ferro Yu também se lembrou de como seu pai coçava a barba com os dedos e dizia que é por isso que a mais alta consciência da toalha vem apenas depois que o praticante volta ao ponto de partida. Lembrando dessas palavras de seu pai sobre voltar ao ponto de partida, a guardiã da Porta de Ferro olhou para cima e ficou coberta de gotas de suor frio ao perceber que isso significa que este mestre atingiu a mais alta consciência da toalha. Lançando um olhar para o lado, a guardiã da Porta de Ferro Yu congelou de surpresa ao perceber que, na verdade, o mestre Wei já tinha saído há muito tempo. Fora da vista da guardiã da Porta de Ferro Yu, começou a sacudir a cabeça de um lado para o outro, procurando cuidadosamente pelo mestre Wei e se perguntando onde esse jovem tinha ido.
No entanto, de repente, seu pai apareceu atrás da guardiã da porta de ferro Zeyuyu, que imediatamente chamou a jovem senhora Zyu pelo nome e perguntou sobre o que ela estava fazendo ali. A guardiã da porta de ferro Zyu instantaneamente congelou e sorriu nervosamente, gradualmente ficando azul e coberta de gotas de suor frio de choque. Após um certo período de tempo, o pai da guardiã da porta de ferro Zuu, com uma expressão de psicose, colocou um copo de chá na mesa, derramando o conteúdo. Então, irritado e muito insatisfeito, o pai cerrou o punho com raiva e gritou em voz baixa as palavras sobre o absurdo que era. A assustada que estava ao lado desse homem começou a tremer de horror e agarrou os pergaminhos em suas mãos. A guardiã da porta de ferros se ajoelhou com a cabeça baixa diante de seu pai e ouviu enquanto este homem gritava que não podia acreditar que sua filha chamada Zul tinha pensado em roubar o retrato de um seguidor escapado de uma seita demoníaca. Começando a ficar ainda mais irritado, o homem começou a gritar a pergunta de como ele explicaria aos outros mestres que sua própria filha chamada Zul tinha feito isso. Depois disso, o pai concluiu que aparentemente ele havia estragado completamente a jovem senhora Zeyuyu. A guardiã da porta de ferro Zeu fez beicinho e olhou para o lado culpada, dizendo em uma voz incerta que só queria ajudar. A guardiã da porta de ferro Ze também acrescentou que, além de tudo, aquele retrato parecia muito estranho. O chefe da seita chamado Porta de Ferro e o pai de Zeyu, chamado Ziavun, franziu as sobrancelhas até o nariz e gritou em voz alta a pergunta de como sua filha Ze poderia ajudar. Depois disso, Zevun apertou o pergaminho enrolado em sua mão e também notou que para esse retrato, sua seita chamada Porta de Ferro pagou muito dinheiro a um artista que faz isso há tantos anos. Em seguida, o frenético Ziavun desdobrou um pergaminho selado com o retrato de um seguidor da seita demoníaca que sua filha Zeyuyu rasgou no dia anterior, gritando que era apenas um retrato, então o que poderia estar errado com ele? No entanto, literalmente após um segundo de visualização deste retrato com um seguidor da seita demoníaca, o pai de Zeyu, Ziavun, ficou instantaneamente corado e superaquecido, a ponto de até mesmo uma nuvem de vapor se formar acima de sua cabeça. Após se recuperar de um choque tão repentino, um homem adulto chamado Zevun, corando de algum constrangimento, limpou a garganta e anunciou que confessaria este retrato de um seguidor da seita demoníaca de sua filha Zeyuyu. Após essas palavras, Zhang enfiou esse retrato em suas roupas. A guardiã da porta de ferro Zeyuyu apenas assistia silenciosamente seu pai sem dizer uma palavra. No entanto, de repente, a guardiã da porta de ferro Zeyuyu franziu as sobrancelhas até o nariz, cerrando a mão em um punho e, então, em uma voz confiante, dirigiu-se ao seu pai Zewang e relatou que, embora a seita da Porta de Ferro tenha destruído a seita demoníaca, o fundador desta seita, Ze, e muitos de seus seguidores ainda estão livres. Após isso, a guardiã da Porta de Ferro Zeyuyu começou a falar sobre como, se permitissem que esses seguidores da seita demoníaca se reunissem novamente, seria um desastre. O pai de Ziawen, que já havia se acalmado, franziu a testa novamente e deu um gole de chá em um copo. Depois de engolir um pouco de chá, Ziavun disse em voz firme que não tinha nada a ver com sua filha Zul. Ziavun então relatou que todos esses seguidores da seita demoníaca que conseguiram escapar são os mestres mais fortes desta seita. Zevun também observou que o poder do senhor desta seita demoníaca, Ze, e da mulher no retrato não é algo que possa ser levado levianamente. Ouvindo tudo isso, a guardiã da Porta de Ferro Zeyuyu olhou para o chão novamente e bufou as bochechas. Zevun continuou dizendo que, no momento, a seita demoníaca foi destruída, então os seguidores da seita da Porta de Ferro não devem se apressar. Zevun acreditava que era necessário pensar nas coisas adequadamente. Franziu as sobrancelhas. A guardiã da Porta de Ferro Zeyuyu olhou severamente nos olhos de seu pai Ziawang e perguntou sobre o que aconteceria se um mestre do estágio do espírito marcial aparecesse. Ao ouvir isso, Ziawang ficou tenso e perguntou à sua filha chamada Zeyu sobre isso. Atrás da guardiã da Porta de Ferro Zeyuyu, uma brilhante chama ardente delineava a figura de um mestre do estágio do espírito marcial. Zeyu olhou confiantemente para seu pai e perguntou sobre o que aconteceria se um mestre do estágio do espírito marcial se juntasse à seita da Porta de Ferro.